Olá, alunos do sexto ano de São Vicente. Hoje teremos mais uma aula, agora com saber tipos de rocha. Já conhecemos que a biosfera é formada pela atmosfera, pela hidrosfera e pela litosfera. E é sobre a litosfera que vamos focar a nossa aula de hoje. No dicionário, podemos encontrar a definição de litosfera, camada externa e sólida do planeta, composta pela crosta e pela parte mais externa do manto, com espessura de 50 km a 200 km. É a parte mais externa e mais existente de um corpo celeste. A seta está nos mostrando a localização da litosfera em nosso planeta. Resumidamente, podemos dizer que a litosfera é formada principalmente por rochas e solo. A nossa litosfera possui muitas rochas. Dá uma olhadinha nessa imagem, veja quantas rochas lindas que estão presentes na nossa litosfera. Elas possuem características próprias. Algumas são compostas de um único mineral, outras, que a grande maioria, são compostas por muitos minerais. Podem ser de diferentes tipos. Algumas possuem valor comercial. Nesse caso, vamos chamá-las de minérios. Elas também podem possuir diversos tamanhos, cores e formatos. As rochas podem ser classificadas em 3 tipos conforme a formação delas. Atenção, existem outras maneiras de classificar as rochas. Aqui levaremos em conta como elas são formadas. Nesse caso, nós teremos 3 tipos: a rocha magmática, que também posso chamar de ígnea, a rocha sedimentar e a rocha metamórfica. Esses 3 nomes parecem difíceis, mas quando vocês descobrirem como elas são formadas, você vai entender por que elas receberam esse nome. Vou dar uma dica. Magmática. Magmática, nós estamos falando de rocha, rocha no nosso planeta. Magmática, lembra a palavra? Magma. Opa, então será que magmáticas são rochas formadas por magma? E rocha sedimentar. Sedimentos são partículas, né? Então, será que as rochas sedimentares são feitas com partículas que se desprendem de algum lugar? E metamórfica? Metamórfica, lembra a palavra metamorfose. Por um acaso você já ouviu falar de um animal que sofre metamorfose? Será que tem ligação uma coisa com a outra? Nós vamos descobrir. Começaremos com as rochas magmáticas. Elas se formam a partir do resfriamento do magma. Olha aí o magma, aquele que fica entre a crosta terrestre e o núcleo, que é muito quente. Ele pode se resfriar e dar origem a 2 tipos de rocha. Se a formação dessa rocha se der fora da crosta terrestre, nós teremos as rochas magmáticas vulcânicas ou extrusivas. Se a rocha se formar no interior da crosta terrestre, nós teremos as rochas magmáticas plutônicas ou intrusivas. Lembrando que elas são formadas a partir do magma que está lá abaixo da crosta terrestre. Veja os exemplos de cada tipo de rocha magmática e observe como elas estão sendo formadas. Podemos ver que a lava vulcânica... lava não era magma, professora? Então, magma é quando está no interior da crosta, mas quando sai pelo vulcão, chamamos de lava vulcânica. Essa lava vulcânica, ela se resfria fora do vulcão, dando origem à rocha magmática extrusiva ou rocha magmática vulcânica. Tanto faz falar extrusiva ou vulcânica. Um exemplo é o basalto, como vocês estão vendo na imagem. Já no interior, abaixo do vulcão, nós estamos vendo que o magma, aqui ainda chamado de magma, ele não consegue sair, ele vai se solidificar, ele vai se resfriar ainda dentro do vulcão. Nesse caso, vai formar o granito.
Esse é um exemplo, né, de formação de uma rocha magmática intrusiva ou rocha magmática plutônica. Será que você já viu essas rochas? Será que na sua casa tem essas rochas? Ou será que você já ouviu falar dessas rochas? Bom, então só para deixar bem claro, quando se formam no interior da crosta terrestre, chamam-se rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas. É o caso do granito, que é formado pela mica, pelo feldspato e pelo quartzo. São minerais encontrados no solo que, por pressão e variação de temperatura, acabam se juntando, formando a rocha chamada granito. Dá para a gente ver nessa outra imagem cada mineral separadamente. O quartzo, o feldspato e a mica. Quando eles são submetidos a pressões intensas e também a uma temperatura muito elevada, eles acabam se juntando, formando granito. Veja alguns exemplos de utilização de rochas ígneas intrusivas ou rochas ígneas plutônicas, é a mesma coisa. Quando vamos a uma loja comprar algum piso, uma pia, alguma coisa feita de granito, geralmente eles mostram um painel com demonstração de vários tipos de granito, como nós estamos vendo aqui na imagem. Veja que nós temos aqui granito claro, granito mais com preto e branco, com bege, são muitos tons de granito. Com eles podemos fazer o quê? Pias, móveis, revestimento de escadas, tanta coisa se dá para fazer com granito. Agora, quando a rocha se forma no exterior da crosta terrestre, através das erupções vulcânicas, ela vai receber o nome de rocha magmática extrusiva ou vulcânica. Observando esse vulcão, podemos ver que a lava está escorrendo em direção à água. Vai acontecer o resfriamento dessa lava vulcânica, formando uma rocha magmática vulcânica. Um bom exemplo que temos é o basalto, uma rocha de cor escura. Aqui no Brasil, usamos o basalto para várias coisas, principalmente na área da construção civil. Mas nós temos um calçadão que ficou muito famoso por ter nele a presença do basalto e também de uma outra rocha chamada calcita. Ambas vieram de Portugal há muito tempo atrás. O desenho dessa calçada é muito famoso. Nós estamos falando do calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Um outro exemplo de rocha magmática, extrusiva ou vulcânica, que eu acredito que seja bem conhecido dos jovens, é a obsidiana. Isso porque ela está presente num jogo chamado Minecraft. Nela, podemos ver a dureza dessa rocha negra que estamos vendo na imagem, a obsidiana. Inclusive, tem até personagem construído com obsidiana para mostrar a fortaleza que é essa rocha, como é o caso do raro Golem do jogo Minecraft. Vamos ver outros exemplos de rochas magmáticas. Nós temos aqui rochas ígneas vulcânicas, o basalto, o andesito e o riólito. Agora, como rochas ígneas plutônicas, nós vamos ter o gabbro, o diorito e o granito. Já conhecemos as rochas magmáticas, agora vamos conhecer o segundo tipo de rochas, as sedimentares. Elas são formadas a partir de sedimentos, isto é, partículas originadas de outras rochas, que poderia ser rocha magmática, metamórfica, que nós vamos conhecer já já, ou até mesmo de rochas sedimentares. Como que uma rocha pode liberar partículas? Dá para acontecer isso, gente, através de um processo chamado intemperismo, que é o conjunto de processos que causam a fragmentação, a quebra e o desgaste das rochas. Vou trazer dois exemplos aqui. Parece até que alguém foi lá e esculpiu essa primeira rocha, que fica em Vila Velha, no Paraná, e a segunda, que parece uma caverna.
Mas, na verdade, ninguém foi lá esculpir esses formatos de rochas. O próprio vento, nesse caso, deu essa formação, parece um punho, né, a essa rocha. Claro que isso não aconteceu do dia para a noite, foi ao longo de muitos e muitos anos. O vento vai batendo e vai tirando pedacinho, pedacinho. Onde ele bate com maior intensidade, vai ocorrendo uma funilação maior, como vocês estão vendo aí. Onde o vento bate com maior intensidade, vai tirando mais pedacinhos, mais partículas, como vocês estão vendo nessa imagem. Agora, na imagem ao lado, que nós temos uma formação de uma caverna dentro da água, é a mesma coisa, só que nesse caso não foi o vento que tirou, e sim a água, que de tanto que foi batendo, batendo, vai tirando pedacinho, pedacinho, dando esse formato que nós estamos vendo na imagem. Atenção nessa animação que ilustra muito bem a formação das rochas sedimentares. Podemos ver a erosão acontecendo, as partículas sendo transportadas para regiões baixas, pode ser até para dentro de um rio, do mar. Ocorre a sedimentação, elas caem lá na parte mais baixa. Ocorre a compactação dessas partículas, formando as rochas sedimentares. Vamos ver aqui alguns exemplos de rochas sedimentares. O argilito, calcário conquífero, carvão, conglomerado, o arenito, o calcário, a areia e o halite. Agora, um show de rochas sedimentares para vocês. A primeira, com vários tons de bege. Olha essa outra, com o mar influenciando no formato dela. Essa parece uma pintura. Essa outra imagem mostra perfeitamente uma coisa sobrepondo a outra. E a última imagem que conseguimos ver os estratos, as partes separadas dos sedimentos que foram se sobrepondo ao longo de milhares de anos. Muito lindo de se ver, né? Um fato curioso é que as rochas sedimentares muitas vezes abrigam fósseis. E esses fósseis são muito importantes para o estudo da evolução dos seres, do nosso planeta, até da espécie humana. O terceiro e último grupo são as rochas metamórficas. Elas se originam a partir da alteração de temperatura e pressão no interior da crosta terrestre, onde as rochas não vão derreter, mas elas vão sofrer transformações, modificações. O granito, por exemplo, vai se transformar em gneiss. O arenito em quartzito. O calcário vai se transformar em mármore. Quando falamos de metamorfose, logo lembramos da lagarta em transformação para a borboleta. Verdade. O significado de metamorfose é transformação e as rochas também se transformam. Uma rocha metamórfica muito comum no nosso dia a dia é a ardósia, que está presente em móveis, em paredes e até em pisos em várias casas. Resumindo, nós temos 3 tipos de rocha: rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Agora é com você. Acesse o nosso blog educacaubasicasvblogspot.com e realize as atividades número 35 e 36. Aguardo vocês na próxima aula.